de serem homens perfeitos. Perfeito é só no cemitério. A estatura da plenitude. Nem lá, porque se deteriora. Não, é Então, perfeito no sentido porque não há mais transformação. Não, mas o texto diz assim, ó, até que cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Isso Deus. é só na glória, ô César, porque Deixa eu aqui ler a o gente texto. não vive em Deixa eu ler o unidade texto, plena. vamos lá. Até que cheguemos à unidade da fé, pelo conhecimento de Deus, do Filho de Deus, a sermos varões perfeitos à medida da estatura da plenitude em Cristo. O até que significa que o ministério foi dado até que cheguemos a essa perfeição. Ou seja, só na glória, e nisso todo mundo concorda, que a gente vai ter essa perfeição. Não está claro no texto que o ministério existe para aperfeiçoamento dos santos até que a perfeição aconteça? Então, mas esse ministério aí não é um ministério apostólico. Mas se o senão texto é qual diz texto? O texto está dizendo que Deus concedeu o seu dom num tempo histórico para que isso fosse até o aperfeiçoamento. Exato. Então, o aperfeiçoamento do ensino dos apóstolos, não um novo movimento apostólico. Não existe Não, novo. mas não é aperfeiçoamento do sino. Enfim, é aperfeiçoamento dos crentes. Essa preposição, que é a meleca toda do debate. Eu acho. Porque assim, quando você pensa que, porque Jesus deu lá, o Espírito Santo deu lá, porque deu lá até que agora vem um monte de novas pessoas sendo levantadas ao longo da história para que isso se desenvolva, porque o que aconteceu lá não é mais suficiente. Isso é um discurso que desacredita o que foi feito. Aonde é que está? Quem é que disse que o que está lá não é suficiente? Da onde é que Quando se levanta essa questão. O que está lá está suficiente. Eu acho que para mim é elucubração teológica. Que elucubração teológica? É claro, ele concede, ele criou isso. A salvação foi antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi morto antes. Tudo isso é passado, mas vislumbrando algo que vai se projetar para um futuro. Então, nada foi ali encerrado. Quando a gente está trabalhando ali, o apóstolo Paulo, usando em Filipenses, ele vai dizer ali no capítulo 1, no beneplácito da vontade de Deus, ou seja, no tempo oportuno da história de Deus, na humanidade, ele se revelou dessa forma, se manifestou dessa forma, se derramou nessa forma e concedeu seus dons dessa forma. Até que venha a perfeição. Então, que perfeição é essa, pelo amor de Deus? Então, é do texto. Mas você mesmo disse. Você disse que perfeição era é essa? A essa eternidade. Perfeição na eternidade. Então, se é até lá, essa eternidade não chegou, nós estamos caminhando dentro desse mesmo princípio. Então, mas esse apostolado que está lá não é o apostolado dos 12, pelo amor de Deus. Mas ninguém aqui, até agora, eu não disse. Você mesmo citou no início que existia dois tipos de apóstolos. Dois tipos de apóstolo. E eu não estou nem... Duas conceituações. Então são dois tipos. Então nós vamos entender que você está falando lá e depois volta para cá. O que eu quero que fique claro aqui é que eu defendo o apostolado. Que tipo? O apostolado que está aqui em Efésios. Que apostolado é esse? Que esse é o apostolado daqueles que são enviados para uma obra específica para impor o reino, implantar um reino no determinado lugar. A gente não impõe um reino, a gente não implanta o reino. Isso é obra de Cristo. Nós somos embaixadores. A obra de Cristo não é feita sem o homem. Ela é feita sem o homem. O evangelho é pregado. Deus não depende de nós. Quem pregará? Vamos separar por tempos aqui, senão a gente não vai se entender. A pergunta era, quem irá? Quem irá? Envia-me a mim. Quem irá? Deus. Ele envia quem ele quer. Quem ele quer. Pronto, ele não precisa de quem ninguém. Tem disponibilidade. Porque você precisa ter disponibilidade. O Deus hebreu é o Deus que faz. Então vamos lá, calma, deixa eu colocar a ordem aqui. Calma aí. Se não há disposição do homem, não há. Só um minutinho. Deixa só o meu microfone ligado aqui. Tá refém da gente? Então é o seguinte, eu não queria que virasse um bate-boca, né? Mas respeitar aqui os tempos e tudo mais. Como eu acho que foi o Christopher que citou Efésios 4:11 primeiro. Não, foi o apóstolo. Foi o apóstolo. Efésios 4:11. E aí acabou enviesando para um outro caminho, porque o Christopher disse aqui não reconhecer nenhum tipo de título.
A gente tem lá em Hebreus, né? Considerai os vossos pastores como quem cuida da alma de vocês e tal, tudo mais. Enfim, a gente tem pastores. No Didaquê, o documento do primeiro para o segundo século, documento que teve conhecimento dos últimos apóstolos, dos primeiros pais da igreja, tem lá 2 ou 3 capítulos que tratam sobre apóstolos do segundo século, não do primeiro, não do pessoal da Bíblia. E se alguém é um apóstolo de Cristo e chega na sua casa, dê a ele o necessário para continuar a caminhada e tal. Então, existem apóstolos na Bíblia fora dos 12. Então, Paulo, ele é dos 12? Uma boa discussão, se era Paulo ou Matias, que fazia parte dos 21. Que fazia parte dos 12. Mas Paulo é apóstolo fora dos 12, o próprio Barnabé é apóstolo fora dos 12. Silvano. Vocês entraram numa discussão aí de Andrônico e Júnias. Tem a questão, primeiro, se Júnias, o grego Iúnias, era homem ou mulher. No Códice de Bezae, por exemplo, parece que pende para o lado feminino, tem uma boa discussão, que tem 200 anos de discussão isso daí, mas seguramente a Bíblia não fecha com 12 apóstolos. Tem 12 apóstolos de primeiro escalão, aqueles escolhidos pelo próprio Cristo, e apóstolos de segunda categoria. Lá em Efésios, que é enviesou, lá em Efésios 4, quando Christopher disse que ele não reconhece nenhum tipo de título além de irmão... Não falei isso. Eu falei, mas você considera alguém pastor? Você falou, não considero ninguém. Não, isso é desonestidade intelectual. Eu tô falando o seguinte, que o maior... Peraí, o que você tá chamando de desonestidade? Falar que eu disse algo que eu não falei. Mas tá gravado. Não. Eu falei, o maior título que se pode ter numa igreja é de irmão. Aí na sequência eu perguntei, mas você considera as pessoas como pastores? Você falou, eu não. Não falei isso. Eu falei que não há chamado bíblico neotestamentário para ser pastor. Por isso que eu citei tanto o Russell Shedd fazendo o comentário de Timóteo, a quem deseja o episcopado, nobre ou excelente função almeja. Ponto. Que tem pastor? Claro que tem. Eu não estou discordando disso. O que eu estou discordando é que o único chamado que nós temos no Novo Testamento é para seguirmos a Cristo. Ponto. Não falei nada mais, nada menos. Foi constituído, Christopher. Foi constituído uns para, outros para e outros então, para. Então, tanto é que no texto de Efésios 4, que está trabalhando, lá está pastores doutores, e a gente traduziu para pastores e doutores. Sim. Então, é que existem dentro de um pastoreio, dentro de uma liderança, dentro de um guia, porque algumas bíblias até, salvo engano, a Revista e Corrigida traz guias e não então, pastores. No grego é pastor doutor. Sim. Então, são o quê? São pessoas que têm uma formação, um conhecimento, por isso ele entra dentro do escopo de doutores. Assim como existe, eu acredito tranquilamente, porque nosso problema está em titularização e não em função. Eu vou voltar e vou tentar explicar isso. Eu pego o pastor César, que é um homem com uma unção, com uma graça, com um caráter ilibado e especialista na área musical. E eu o coloco dentro da minha igreja como um pastor dentro da área musical. Qual o problema em relação a isso? Se ele é um pastor, simplesmente porque o pastor, você está preocupado com o título e eu estou preocupado com a função. O pastor é aquele que vai conduzir. Ele vai conduzir o grupo, né? Vamos dizer, o louvor, ele vai até ensinar, ele vai direcionar, ele vai corrigir os defeitos. Ele é um pastor. Então, o problema está na titularização. Então, nós trazemos esse negócio que você mesmo falou no início, sobre essa preocupação, esse negócio do ego. Eu nunca me intitularizei apóstolo. Sou chamado em muitos lugares, até por quem não me conhece. Mas eu nunca, nem na minha igreja, uso o título de apóstolo. Você usa pastor. Sou pastor Heleno. Ponto. Pastor Heleno. Isso é Agora, ótimo. Eu sei o que é ser apóstolo. Eu sei o que é ser um pastor. Eu sei o que é ser um evangelista. Eu sei o que é ser um doutor. Eu sei. Agora, não preciso trazer isso como título para mim. Fui
ungido, agora eu vou dizer isso, pastor, e continuo pastor, independentemente de que eu fosse apóstolo, que eu fosse doutor em divindades. Não importa isso, porque a grande preocupação, e este entra o ego de muita liderança, aí sim eu vou concordar com você. Mas o erro de uns não anula a palavra de Deus. Christopher. Então, a questão que a gente está debatendo aqui é conceitual. Nós temos os 12 que foram escolhidos por Jesus, fruto de uma madrugada aí de oração, e que participaram dos três de uma madrugada de oração, mas foi sorteado. Não, ok. Aí use o método da magia como queira. Participaram os 3 anos do ministério de Jesus, tanto é após a morte de Judas, quando Matias é escolhido em Atos 1:21, Pedro, junto com os demais, Pedro vai dizer, é importante que este que seja eleito, não é o que acabou de sentar na janela, que tenha participado de todo o processo e que tenha visto Cristo sendo assunto aos céus. Então, ou seja, esses 12 são específicos desse tempo ministerial, de toda essa participação gloriosa. Concordo nisso. Ponto. Esses outros 12 que surgem, que é aí o que a gente precisa discutir aqui, por exemplo, tem um cara, um inglês chamado Brian Edwards, que vale muito a pena ler o opúsculo dele, Onde Estão os Apóstolos e Profetas. Ele vai fazer uma crítica lá em 1 Coríntios 15, de 3-8, que para ele Tiago não era apóstolo, Tiago era presbítero. E isso há um consenso numa certa linha conservadora da teologia que trabalha com isso. E Paulo também vai reconhecer isso lá em Gálatas 1:19, que ele diz assim, eu não vi nenhum dos apóstolos, vi apenas Tiago, irmão do Senhor. Então, assim, ele não reconhece Tiago como apóstolo. Ambiguidade textual. Não, ele não reconhece. É ambiguidade. Em Atos 15, no concílio 15, versículo 16, ele se levanta como presbítero da organização da Assembleia. E ele é ouvido, não como apóstolo. Peraí, em que texto o Tiago é chamado de presbítero? Um versículo. O que é isso? Um só. Qual que é? Em Atos 15. Qual é o texto? Ele faz distinção dos apóstolos e Tiago também entre os presbíteros. Tá bom. Atos capítulo 15, qual é o versículo? Dos versos 6 até o 31. Tá, mas tem um lugar onde é chamado de presbítero. Qual é o texto? Tem que ler a perícope toda. Então, bora lá. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão, vendo o grande debate. Pedro tomou a palavra e disse, irmãos, vós sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu entre vós, para intermédio, tal, para que os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem e tal. Eu não me recordo de nenhum momento aqui onde Tiago é chamado de presbítero. O senhor quer mostrar um versículo? Ele está entre os presbíteros. E apóstolos. Vamos lá, versículo 6 diz assim, exatamente. Reuniram-se os apóstolos e presbíteros. Apóstolos e presbíteros. Não está dizendo que só é uma reunião de presbíteros. Está dizendo que ele... Então, quando ele se levanta para falar, aí ó, a partir do verso 12, 13, quando terminaram de falar, Tiago toma a palavra, irmãos, ouçam-me. Ele se levanta aqui, segundo o método histórico crítico desse texto, não como um apóstolo. Então, mas o que a gente faz com Mateus 10? O que a gente faz com Mateus 10? Está escrito assim em Mateus 10, lá no comecinho, ó. Ora, o nome dos 12 apóstolos são... Aí vem... Simão, Pedro, André, irmão de Tiago, tal. Ele é chamado de apóstolo na Bíblia o tempo todo. Só que no estudo do Brian, que ele faz... Mas é a opinião do Brian? Ele é uma opinião que nega o que o texto bíblico diz? Não, eu não confio nesse tipo de argumento. Não, peraí. O opúsculo dele é sério e é respeitado na academia. É respeitado, mas não por mim. Porque eu não posso respeitar quem desdiz o que a Bíblia diz. Mas aí o senhor precisa criar um bom material para argumentar contra isso. O bom material está o que está escrito. O que está escrito, do que está escrito para mim é elucubração teológica. O senhor não reconhece que Tiago é apóstolo na Bíblia, é isso? Não é isso. Eu estou dizendo ele, não estou falando eu. Estou citando o Brian. Não, mas o Brian não está no debate. E então, o Brian... Pro senhor, o Tiago é apóstolo ou não? Peraí. O que o Brian vai colocar aqui, e outros teólogos... como o Calbart e tantos outros, é que esse é um outro Tiago aqui, não exatamente o Tiago, irmão de Jesus, entende?
Por isso que Mas o tempo todo tem 2 Tiagos na Bíblia mesmo. Tem Tiago menor e tem Tiago irmão do Senhor. E a maioria das pessoas, quando olham para esse texto de Atos 15, pensa que esse Tiago é o apóstolo irmão de Jesus, e não é. Mas ambos os Tiagos são apóstolos na Bíblia. Não. Sim. Esse apóstolo